Eu não sei muito bem como que eu vou começar esse vídeo, então eu vou ser bem direta. Eu sempre fugi da realidade, muito. Por mais ou menos uns 7 anos, eu, pra dormir, eu sonhava com as coisas que eu queria, com a vida que eu queria ter. E isso era tão relaxante que me ajudava a dormir. E agora que eu cheguei na vida adulta, e já faz alguns anos já que eu não sonho. E esse sonho que eu falo, ele é um sonho fabricado mesmo. Eu entrava no meu próprio mundo, onde tudo era possível. Tipo, eu lembro que às vezes eu passava, tipo, 2 semanas pra concluir uma história. E aí eu ficava. E como era um sonho fabricado, eu sabia exatamente onde eu tinha parado, eu sabia o que tinha acontecido. E depois que eu cheguei na vida adulta, e aí quando eu digo vida adulta, é depois que eu, tipo, depois que eu fiz 20 anos, mais ou menos, 19, 20 anos, eu percebi que os meus sonhos não iam acontecer. Porque eu tive sonhos que aconteciam quando eu ia chegar no ensino médio. Aí eu cheguei no ensino médio e nada aconteceu. Eu tinha sonhos que iam acontecer quando eu terminasse o ensino médio. Não aconteceu. Tive sonhos que aconteceriam quando eu fosse começar a trabalhar. Também não aconteceram. E aí a realidade foi batendo de tipo, os seus sonhos não são possíveis. Os seus sonhos, eles não vão acontecer. Mesmo que eu soubesse que boa parte dos meus sonhos, eles eram irreais. É quase impossíveis mesmo de acontecer. Mas nenhuma partezinha podia acontecer, sabe? Foi assim que eu me senti quando eu me toquei que os meus sonhos não eram reais e que eles não iam acontecer. Falei, nossa, mas nem uma partezinha. Porque eu sonhava. Olha, talvez eu vá chorar nesse vídeo. Mas eu sonhava em ter amigos. Eu sonhava em, por exemplo, cantar, atuar. No último vídeo eu falei que eu queria ser atriz, né? Eu sonhava em poder atuar, eu sonhava em. Tipo, ao mesmo tempo que algumas coisas eram muito irreais, outras coisas elas eram mais plausíveis, possíveis de acontecer. Eu sonhava em ter um namorado, em andar de bicicleta no Ibirapuera, porque eu não sei andar de bicicleta. Eu sonhava em andar de bicicleta no Ibirapuera com um amigo, sabe? Existiam algumas coisas que eram possíveis. Eu sonhava em um dia que eu fosse abrir o meu guarda-roupa e teriam roupas legais e roupas bonitas, porque eu sempre fui pobre olha, ao ponto de, tipo, eu ter duas calças iguais e só ter essas duas calças iguais. E eu tinha elas porque elas eram baratas, tipo 15 reais a calça. E eu chegar na escola e uma colega falar assim, nossa, mas você só tem essa calça? E olha, pra você ver como a minha cabeça ela se engana. Eu não tinha duas calças iguais, eu tinha uma única calça que eu lavava ela de 3 em 3 dias. E ela era tão fina que ela secava quase que instantâneo. Ela secava quase que instantâneo. E eu menti falando que eu tinha algumas calças, que eu tinha mais de um modelo dessa calça igual. Porque eu gostava do modelo da calça, mas eu nem gostava do modelo da calça. E e aí eu sonho, tipo, algumas coisas que eu sonhava era tipo nesse sentido, sabe? De tipo ter amigos, ter
bens materiais, de tipo, poder acordar no dia seguinte e não ter que usar de novo aquela mesma calça. Peraí que vai passar um carro, vai me distrair. De eu poder acordar no dia seguinte e ter um café da manhã, assim, maravilhoso. Só que eu era pobre. Isso não ia acontecer. E, por sinal, foi um dos motivos de eu ter me afastado tanto assim de Deus. Porque eu lembro que eu pedi tanta coisa pra ele, tanta coisa. E uma delas se realizou, que era eu queria. Não foi exatamente isso que eu pedi, porque eu não sabia o que eu queria pedir, mas é porque eu queria ter um bom relacionamento com a minha mãe. Eu queria poder chegar em casa e não desejar ir embora, sabe? E isso acontece hoje. Mas essa foi a única coisa que se realizou. Assim, de- ter roupas diferentes foi acontecer quando eu comecei a trabalhar. Na verdade, foi começar a acontecer depois de eu trabalhando por 2 anos. Ter fartura em casa foi começar a acontecer. E assim, fartura de verdade, assim. De eu poder acordar e pensar assim, nossa, que delícia, eu queria comer o pão com mortadela. E eu poder comer o pão com mortadela porque eu tenho dinheiro pra ir ao mercado e comprar. Foi acontecer, tipo, há 1 ano atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar nesse emprego que eu tô agora. Ainda não tenho amigos. Parte devo defender um pouco Deus. Parte foi porque eu já tive a oportunidade de ter amigos bons, mas eu sou uma mulher autista que não sabe manter laços. Porque os meus personagens que eu fazia pra me aproximar das pessoas, me incluir em grupos sociais, eles tinham um limite, que era o limite do que eu conseguia ver na televisão. Na televisão eles nunca ensinaram como você faz pra ter uma amizade de 10 anos, sabe? Nunca ensinaram. Na TV nunca me ensinaram a não ter crises. E eu já perdi amigos nessas crises. Eu lembro da última amizade que eu das últimas amizades que eu perdi, que foi no meu curso técnico de secretariado. Isso foi em 2021, 2022. Isso foi 2021, 2022 mais ou menos. E eu perdi as minhas amizades porque eu tive uma crise em que eu surtei e eu explodi em cima das meninas. E aí perdi a amizade. Perdi a amizade. Essa foi a última amizade, as últimas amizades que eu fiz. E aí depois disso, no more. Sem mais amizades. Então, eu talvez entenda que talvez Deus tenha me ajudado um tiquitinho. Ele tenha me dado um empurrãozinho. Mas a minha falta de habilidades sociais não permitiu que as minhas amizades fossem duradouras. E eu pedia isso pra Deus, sabe? De tipo, eu quero ter um amigo de infância. Só que como que uma pessoa autista, não diagnosticada, tem um amigo de infância? Sendo que ela não sabe manter as amizades dela. Porque não tem um... Que não me ensinaram. Não me ensinaram. E aí eu percebi que os meus sonhos não eram possíveis. Não era possível eu ser magra. Um dos vídeos recentes que eu fiz também foi falando sobre compulsão alimentar e como o autismo afeta a minha questão com a alimentação, porque eu me regulo desde que eu nasci com comida. Eu evito crises, eu evito estresse comendo. E aí eu como que eu vou ser magra, sendo que eu não consigo parar de comer. Então eu percebi que os meus sonhos eles eram irreais demais.
Uma característica minha, autista, é que eu nunca entendi o processo das coisas. E eu até os meus 16... Isso é um pouco engraçadinho e vergonhoso, tá? Eu até os meus 16 anos, mais ou menos, 17... Eu tinha certeza absoluta de que filme tipo High School Music, Camp Rock, esse filme que tem uma dança assim do nada, eu tinha certeza absoluta que eles não ensaiavam antes. Eu não sabia. Eu nunca que eu ia imaginar. Nunca. E aí é uma coisa tão óbvia que ninguém nunca falou assim, ah, porque eles ensaiam. Não, ninguém nunca nem chegou a falar pra mim. Porque é uma coisa óbvia pra todo mundo, mas que pra mim nunca foi. Na minha cabeça, eles chegavam, tipo, começava a tocar a música e eles dançavam. Eu nunca pensei, eu nunca achei que eles gravavam a música antes. Que eles, tipo, tinha alguém que escrevia a música, tinha alguém que produzia a música, aí eles iam para um estúdio gravar a música, ficava repetindo a mesma coisa várias e várias vezes, até sair bom. Aí tinha alguém que produzia, nunca na minha cabeça, nunca. Pra mim, alguém soltava uma batida, alguém começava a cantar, outra pessoa começava a dançar, eles começavam a dançar junto e no fim, puf, um filme. Na minha cabeça era assim. Eu nunca entendi o processo. Ai, que vergonha. Isso é um pouco vergonhoso, eu confesso. Eu nunca entendi o processo das coisas. E eu nunca, por exemplo, já quis trabalhar com arte, no geral. Então eu já quis cantar, já quis dançar, já quis ser atriz, já quis fazer esse tipo de coisa assim. E eu não sabia que pra você ser uma atriz, você precisava fazer um curso, você precisava, sei lá, trabalhar no teatro. Não sei, você precisa fazer alguma coisa pra chegar até lá. Pra você emagrecer, você precisa ter uma alimentação regrada. Pra você dormir bem, você precisa fazer coisas antes de dormir. Na minha cabeça, nunca existiu os processos. Processos nunca aconteciam. Era tipo um desejo e a realização daquilo. E eu consegui destrinchar tudo isso na minha memória há 1 ano, 2 no máximo. E são coisas que as pessoas normalmente percebem, tipo na adolescência. Por que que Papai Noel não é real? Porque ninguém consegue voar. É por isso que o Papai Noel não é real, na minha cabeça. Ele não, como não tem como ele voar, o trenó dele automaticamente não voa. Não tem rena que voa, não faz sentido, porque animais não conseguem voar. Então é por isso que o Papai Noel existe. É por isso que o Papai Noel não existe, essa é a frase correta. Por que coelhinho da Páscoa não existe? Porque coelho é mamífero, coelho bota ovo. E eu não sei se são todas as pessoas que pensam desse jeito. Enfim. O que eu quero dizer é que as percepções das coisas me deixaram frustrada. E eu não lido bem com frustração. Nem um pouco bem. Na verdade, é muito comum que autistas não lidem bem com frustração. Muitas vezes é por isso que um autista entra em crise. Porque alguma coisa frustrou ele e ele não conseguiu processar aquele sentimento. E hoje eu não sei se eu consigo sonhar mais com as coisas. Porque acontece às vezes, é bem raro, mas às vezes acontece ainda de eu sonhar que eu tô fazendo alguma coisa sendo magra. Mas é muito raro, muito raro. Porque hoje eu demorei 1 ano pra... Isso desde que eu decidi emagrecer, né? Eu demorei 1 ano pra entender o quão longo pode ser um processo de emagrecimento, o que eu preciso fazer, e às vezes eu ainda esqueço de coisas que precisam ser feitas pra que eu emagreça. Eita, peraí que a luz diminuiu. Eu esqueço de coisas que precisam ser feitas.
Se eu quiser dirigir um carro um dia, eu preciso tirar uma carta. Isso é óbvio. Mas na minha cabeça não tinha o processo de ir até a escola, fazer a matrícula. Aí você tem que pagar. Como que você vai pagar? Como que você vai fazer para pagar? Como que são as aulas? Você tem aula teórica. O que é essa aula teórica? Sabe? São, tipo, informações que se passam. E eu acho que as outras... E aí tem duas opções. Ou todo mundo entende as coisas com muita facilidade e eu sou uma completa imbecil, ou ninguém entende e ninguém fala nada e todo mundo aceita as coisas simplesmente do jeito que falam que tem que ser. E é isso aí, porque não é possível. Não é possível que só eu pense desse jeito. Que só eu questione cada etapa de uma interação social, por exemplo. Não é possível. Não é possível. Sei lá. Não sei. Aí, agora, eu cheguei aqui nos meus 23 anos e talvez se você for mais velho do que eu, você vai pensar, nossa, ela ainda é nova. Mas eu estou... Eu sinto que eu tenho uma idade mental de uma pessoa de mais ou menos uns 15, 16 anos. Vai passar uma moto, vai me distrair. A moto não vai andar, ela só vai ficar fazendo barulho mesmo. Eu sinto que eu tenho uma idade mental mais ou menos de uns 516 anos. Agora o inferno vai andar. Eu ainda entro em processos de infantilização, o que não é comum para pessoas da minha idade. É comum para pessoas de 15 anos, 16 anos. Eu não tenho noção da realidade em alguns quesitos. E para algumas outras coisas eu sou realista até demais. Enfim, eu sinto como se eu tivesse estagnado nos meus 16 anos. É isso. Eu sinto como se eu tivesse estagnado. Eu sou isso na minha cabeça, né? Eu sou uma adolescente de 16 anos que trabalha e entende algumas coisas da vida, normal, e só. E só. Porque minhas funções executivas são péssimas para uma pessoa da minha idade. E aí, quando eu digo minhas funções executivas são péssimas, eu não tô me comparando com um burguês ou uma burguesa que teve uma vida confortável a vida inteira e nunca precisou se preocupar em lavar um banheiro, em varrer uma casa. Tô falando de pessoas próximas da minha realidade. Eu acho que 80% das meninas que estudaram comigo, ou elas têm uma função executiva muito boa, então elas conseguem, tipo, cuidar de casa, interagir com as pessoas e esse tipo de coisa assim, ou elas já tiveram filho. Isso é um fato. Um fato. Eu me vem à mente pessoas que estudaram comigo e que já tiveram filhos. E as que não tiveram filhos, elas amadureceram. Essa é a frase certa. Essa é a palavra certa. Elas já amadureceram. No caso das que já são mães, elas foram meio que obrigadas, né? Elas amadureceram na marra. Mas eu não. Eu não tenho filho. E eu também não amadureci. Se você... Se eu quiser falar alguma coisa e alguém me interromper, eu vou ficar frustradíssima. Que nem uma adolescente birrenta. E eu não sei onde eu quero chegar com isso. Mas é isso. Eu sinto que eu não amadureci. Eu tenho algumas habilidades, é óbvio. Eu não sou uma pedra, eu não sou... meu intelecto é preservado. Eu fiz um teste pra isso. Eu sei que meu intelecto é preservado.
mas eu não sei pra onde eu vou. Porque eu não consigo sonhar mais. Sonhar pra mim não faz diferença. Porque eu sonhei durante anos da minha vida. Em diversas coisas, diversas possibilidades. Eu tinha um costume de uma situação ter várias possibilidades. E eu sonhava com todas elas. E nada aconteceu dos meus sonhos. Em parte por eu ter déficit em habilidades sociais. E aí quando eu chegava em um ponto de que eu precisava, em que a TV não me ensinou, eu não conseguia progredir além, não conseguia ir além do que a TV tinha me ensinado. E por outro lado, eu não... Pra que eu vou sonhar? Sendo que... Eu sei que isso é um pouco ruim de dizer e talvez até errado, mas pra que eu vou sonhar se o meu autismo não vai permitir que eu faça nada? Se ele não vai permitir que eu tenha um relacionamento com uma pessoa, se ele não vai permitir que eu tenha um amigo, ele não vai permitir que eu vá em uma festa, que eu vá em um show de uma cantora que eu goste, ele não vai permitir que eu entenda o processo de como chegar até algum lugar. E quando eu entender esse processo, eu não vou conseguir fazer nada porque eu tenho rigidez cognitiva. Eu não... Enfim. É isso. Até, bye!